Eu vou ler com os irmãos e vou explicando a história e a gente vai acompanhando junto. A palavra do Senhor diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Deus havia dado a ordem para um homem temente a ele, servo dele, e até Jeroboão para profetizar contra ele, para profetizar contra as coisas que ele estava fazendo. Jeroboão era um homem que foi escolhido por Deus. Ele era servo de Salomão. E Deus um dia enviou um profeta para Jeroboão e falou para ele, rasgou seu manto, dividiu em 12 pedaços e mandou ele pegar 10, porque ele reinaria sobre 10 tribos. Deus deu para ele 10 tribos para ele governar e reinar. E mesmo assim, Jeroboão construiu altares idólatras para o povo adorar e não adorar o Senhor. E Deus ficou muito furioso com isso. Mandou um profeta ir até lá e profetizar contra ele. E no versículo 2 fala: ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. O profeta profetizou contra Jeroboão, entregou a sentença para ele do que o Senhor ia fazer com o reinado dele. E aí continua e fala: naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre eles se derramarão. Quando Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou contra ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Quando o profeta profetizou contra ele, ele ficou muito furioso e ordenou que prendesse aquele homem de Deus. Estendeu o braço e deu a ordem para que prendesse ele. E naquele mesmo momento, o braço dele ficou paralisado e ele não conseguia mais mover. E no versículo 5 diz: além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo Senhor Deus, por ordem dele. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O rei tinha acabado de mandar prender o homem de Deus. Tinha acabado de mandar prendê-lo, tirá-lo dali por conta da profecia que ele fez. E aí, quando ele viu que ele estava encurralado por Deus, que Deus estava cumprindo o que ele estava falando, ele pediu para o profeta orar por ele, para o homem de Deus orar por ele. E aí, o homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou e voltou ao normal.
O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Depois do profeta ter orado por ele, para que o braço dele voltasse, o rei caiu em consciência do que ele tinha feito, do que ele estava fazendo contra o Senhor, e convidou o profeta para ir na sua casa, para comer e ainda ser recompensado. E aí o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma, não beba, não volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde ele tinha vindo a Betel. Observa que o rei convidou o homem de Deus para ir até a sua casa, para comer e beber e ser recompensado. Mas o homem de Deus disse: eu não posso ir, eu não vou, porque Deus me deu a ordem de não comer, de não beber neste lugar. Deus me deu a ordem de não voltar pelo mesmo caminho. E ele ainda fala: ainda que você me desse metade desse reino, eu não aceitaria. O homem de Deus estava convicto no que Deus tinha falado para ele. Ele estava firme, estava consciente, ele não ia deixar a palavra de Deus por nada. Ele ainda desafia o rei: se você me der metade do seu reino, eu não vou aceitar. Porque ele tinha a convicção do que Deus tinha falado para ele. Ele tinha a plena certeza do que ele estava fazendo ali. Porque ele viu que o que Deus falou para ele se cumpriu. O que Deus tinha falado para o profeta fazer, ele fez. E o que Deus falou que ia fazer, Deus também fez. E quando o rei ofertou que ele fosse comer na sua casa, ele não aceitou. E não só não aceitou, como também desafiou o rei: me oferece metade do seu reino, que eu não vou. Porque ele tinha convicção do Deus que tinha falado com ele. Amém? No versículo 11, diz assim: ora, havia um certo profeta já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde ele tinha ido, e o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo de uma grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Quando o profeta saiu dali e foi pelo outro caminho que o Senhor tinha ordenado a ele, um outro homem, um certo homem idoso, ficou sabendo pelos seus filhos o que esse profeta tinha feito, o que esse homem de Deus tinha feito. E ele disse: me leve até lá, prepara meu jumento que eu vou atrás dele. E ele se preparou, foi até o homem de Deus e encontrou o homem de Deus debaixo de uma árvore descansando. E aí, o homem de Deus, o profeta idoso, fofoqueiro, que estava lá ouvindo o que os seus filhos tinham contado sobre o que ele tinha feito, disse assim: então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa,
O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra que o Senhor me deu é esta ordem: não coma pão, nem beba água, e não volte pelo mesmo caminho. Aí, o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, como você. Um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa para que você coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. E aí, a reflexão que ficou para mim, e essa palavra cortou muito em mim, irmãos, é que o homem de Deus estava diante de um rei. Deus havia falado com ele nos seus aposentos, na sua casa, na sua rotina, na sua vida. Deu ordem para ele ir até o rei. Ele cumpriu o que o Senhor falou, e o que o Senhor falou cumpriu-se ali com aquele rei. E ele recusou comer na casa do rei, recusou receber qualquer benefício do rei. Mas quando apareceu um homem qualquer, um fofoqueiro qualquer, um enviado qualquer, para falar para ele: eu também sou de Deus, e Deus falou para mim: vem comer na minha casa, pode vir, porque Deus falou, um anjo desceu para mim. Ele disse: eu vou. E qual é a lógica nisso? Qual é a lógica de um homem de Deus ter a certeza, a convicção do que Deus tinha falado para ele, recusar ir na casa do rei e aceitar ir na casa de um qualquer que ele nunca tinha visto? Por que que o homem de Deus aceitou a segunda oferta e não a primeira? Por que que o homem de Deus nesse momento não usou a mesma fé que ele tinha, a mesma obediência que ele tinha? Não vou comer porque o Senhor me ordenou. E por que que ele mudou de ideia? E por que que agora ele aceitou qualquer pessoa dizer para ele: Deus mandou eu falar para você? Se Deus já tinha falado com ele, no seu íntimo, na sua casa, por que que agora ele aceitou qualquer um falar: Deus mandou eu falar para você? Porque ele estava com fome. Lembra que ele estava sentado debaixo de uma grande árvore? E agora não era mais Deus que ele estava ouvindo, era o sentimento dele, era o que ele estava sentindo. E o que ele estava sentindo naquela hora era a fome. E se Deus está falando que eu posso comer, então eu vou comer porque Deus está falando. Mas Deus já tinha falado uma vez, e Deus muda o que Ele fala, irmãos. Mas ele aceitou, porque ele não estava ouvindo a Deus, ele estava ouvindo o que ele estava sentindo. E isso acontece comigo e com você todos os dias. O Senhor nos dá palavra, o Senhor fala conosco, mas a gente segue o que a gente sente. A gente não segue o que o Senhor está falando. A gente segue o que a gente está sentindo no momento. E aí a gente troca a palavra de Deus de uma para outra, para confortar o que estamos sentindo. Só que a palavra de Deus, ela é uma só. Se o Senhor falou, confia e fica no que Ele falou. Eu separei dois pontos que o Senhor fala conosco todos os dias.
E mesmo assim, a gente prefere ouvir o que a gente sente. A primeira coisa é que Deus fala que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Mas todos os dias a gente segue os nossos sentimentos, o que estamos sentindo, medo, raiva, tristeza, dor, ansiedade, e esquecemos que somos a imagem e semelhança do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E que eu não posso seguir o que eu estou sentindo. Eu tenho que seguir o que o Senhor fala de quem eu sou. Quem é você, meu irmão? Você é o que você sente? Ou você é o que o Senhor falou que você é? Eu quero compartilhar um versículo com os irmãos. Em Provérbios 22, 24. Diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, e nem ande em companhia de quem facilmente se ira. E aqui é muito fácil a gente falar: não, irmã, eu não ando com esse povo, não. Não, irmã, eu não ando com essas pessoas erradas. Eu não ando com essas pessoas que se iram, com essas pessoas de mau humor, com essas pessoas que me levam para fora da presença de Deus. Não, eu não ando com essas pessoas. Mas o ponto não é com quem eu ando. O ponto é quem está andando comigo. Porque é muito fácil eu me excluir do que é ruim, não andar com o que é ruim. Mas quem está andando comigo? Porque quando nós pegamos Provérbios 22 e 24, ele está falando de comportamento coletivo. E se eu trocar os versículos, as palavras desse versículo, eu me pergunto: quem é que está andando comigo? O versículo diz: não se associe com quem vive de mau humor, e nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. E se eu mudar, irmãos, esse versículo e colocar: se associe com quem vive de bom humor, que se alegra facilmente, e assim você não cairá em armadilha mortal. Quem anda com você? Será que onde estamos andando, ou melhor, quem está andando com a gente, está nos vendo mal-humorado? Está nos vendo irado? Será que nós, como servos do Senhor, como a luz de Cristo na terra, estamos levando as pessoas à armadilha da morte? Porque quando elas olham para a gente, elas não veem Deus. Ou será que estamos levando alegria, amor, paz, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conforto? Quem somos nós na nossa casa? Quem somos nós no nosso trabalho? Como que as pessoas nos veem? Se no versículo fala que do contrário você acabará imitando a conduta dele,
Se eu andar com uma pessoa mal-humorada, irritada, eu vou fazer o mesmo comportamento dele. E como será se eu alegre, feliz? Como será o comportamento daqueles que andarem comigo? Qual a mensagem de Deus que estamos passando para as pessoas? A mensagem de Deus que a gente quer empurrar a goela abaixo, de que Deus é Deus, de que Jesus é Jesus? Ou a mensagem em que as pessoas olham para você e falam: ali vai um filho de Deus, ali vai um servo de Deus, ali vai uma pessoa que eu posso pedir oração e ela vai orar por mim e vai me ajudar. Ali vai uma pessoa que eu posso pedir um abraço, um conforto, um consolo e ela vai me ajudar. Às vezes, a gente fica tão irritado com aquela pessoa do trabalho que nos atormenta, que nos persegue, que faz maldade. Mas a verdade, irmãos, é que ali é só uma alma gritando por socorro. É só uma vida clamando por ajuda. E como ela não sabe pedir, ela expõe o que ela tem. Mas eu não posso ser como ela é. Eu preciso mostrar que o amor de Deus vive em mim. E que a minha alegria, a minha felicidade vai contagiar a vida dela. E que ela pode ver Deus na minha vida. Se nós não estamos fazendo isso, por que estamos aqui? Porque o Senhor nos chamou para ser luz no mundo e não para ser trevas. Se a minha vida não está sendo luz para as pessoas, o que eu estou fazendo aqui? Se as pessoas não veem Deus na minha vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso ter nada, irmãos. Não precisamos ter nada, precisamos ser. O pastor falou muito lindo na quarta-feira. Não é pregar. Não é ir para o mundo e pregar, é andar, ide, é andando. As pessoas têm que ver Jesus nas nossas vidas. Só assim a gente pode falar: Deus habita em mim, porque o meu irmão pode ver Deus na minha vida. Quem está andando com a gente? Quem está andando com você, irmão? Quem está vendo a alegria do Senhor na sua vida? Quem está vendo a paz de Deus na sua vida em meio a toda a tempestade? Quem está vendo? Porque é só por isso que passamos tempestade. Para mostrar para as pessoas que a gente tem um Deus que nos ajuda, que nos fortalece, e que mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo Deus, e nós somos gratos por tudo que temos. Aleluia! Glória a Deus! A gratidão é a porta que nos leva para Deus. Se eu não sou grato pela família que eu tenho, pela saúde que eu tenho, por onde eu estou, se eu não consigo contemplar o favor de Deus na minha vida, como eu posso querer outras coisas? Como eu posso querer coisas maiores se eu não consigo contemplar as grandes coisas que Deus já tem feito? O Senhor não quer mais um povo mimizento. Um povo que quando briga no trabalho, que quando briga em casa, dobra o joelho para orar, Deus trata com ele. Não, o Senhor quer um povo alegre, feliz, que leva a palavra dele com as suas obras, com as suas atitudes, e não com palavras.
O Senhor quer ver a gente quebrantar corações com a nossa vida, com a forma como vivemos e não da forma como falamos. E isso bate aqui, porque muitas vezes o meu filho falou para mim: você foi para a igreja mesmo hoje, mãe? Muitas vezes ele falou para mim: mãe, isso é porque você vai para a igreja. E aí eu entendi que não adianta eu falar de Deus para o meu filho e para o meu esposo se eles não verem Deus na minha vida. É como o pastor falou, a gente quer uma família abençoada. Seja uma bênção na sua família. Seja uma bênção no seu trabalho. Quem está andando com você? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança do Senhor. É assim que temos agido. É assim que temos andado. É assim que temos ido. É assim que temos caminhado. Não podemos deixar com que os nossos sentimentos nos afaste da palavra do Senhor. O Senhor disse que você é a sua imagem e a sua semelhança. E se o seu sentimento é de raiva, é de tristeza, é de vontade de matar aquela pessoa, de estrangular, lembra, você é imagem e semelhança do Senhor. Você pode ajudar essa alma. Você pode ajudar essa vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E a segunda coisa que eu separei aqui, que o Senhor fala conosco e a gente despreza por causa do nosso sentimento, é sobre o perdão. A gente não entende o perdão. A gente tem a ideia que perdoar é dar um presente para aquela pessoa que nos ofendeu. Que perdoar é dar uma libertação para aquela pessoa que nos fez mal. Não, irmãos. O perdão é uma libertação minha. Eu me liberto desse sentimento. Eu me liberto dessa raiva. Eu me liberto dessa ira. Porque quando Jesus falou perdoar 70 vezes 7, não era sobre quem estava pecando, é sobre mim. Porque 70 vezes 7 eu tenho que ser um ser humano melhor para entender que somos falhos. Verdade, Deus. 70 vezes 7 eu tenho que entender que assim como aquela pessoa erra, eu também posso errar. E eu preciso aprender a ter um coração igual ao coração do Senhor. O perdão, a falta do perdão é uma maldição nas nossas vidas, irmãos. Se você tem alguém para perdoar, e o Senhor não fala em vão, você precisa sair nessa noite liberto dessa maldição. Essa maldição não pode mais ficar em você. Porque em Provérbios 17 diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o 17:22, perdão, eu tô nervosa. 17:22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. A falta de perdão, amor, a falta de perdão adoece o nosso corpo. Adoece o templo do Espírito Santo.
A falta de perdão é uma maldição, e se você está com ela, você tem que largar ela hoje. Ela não pode ir embora com você. Porque a falta de perdão cria sentimentos ruins na sua vida, que trazem doença para o seu corpo. O Senhor não quer isso na sua vida. E se você não consegue perdoar, o Senhor manda te dizer: eu estou aqui para te ajudar. Precisamos pedir ajuda ao Senhor. Quando a Keila ministrou sobre a videira, que precisamos estar ligados no Senhor, eu estava passando por um problema sério com uma pessoa e que eu não queria nem olhar para a cara dessa pessoa. Quando foi na segunda-feira, eu não tinha nem ânimo para ir aonde eu precisava ir, porque eu ia encontrar essa pessoa. E lá no meu caderninho, eu anotei o que a pastora falou. O que você não consegue, peça a Deus, porque o Senhor Jesus te ajuda se você estiver ligado na videira. Eu orei, irmãos, não pela pessoa, eu orei por mim, porque eu não queria sentir aquilo que eu estava sentindo. Eu não queria estar com aquele sentimento. E o Senhor me libertou. Hoje eu consigo olhar para a pessoa, eu consigo abraçar, eu consigo amar, eu consigo ver. Porque o Senhor nos ajuda naquilo que não podemos fazer. O Senhor nos ajuda. Mas precisamos pedir. Abrir o coração e falar: Senhor, eu não consigo, mas a tua palavra já disse que eu sou tua imagem e semelhança, eu posso confiar no Senhor e o Senhor me ajuda. Peça ao Senhor, irmãos, não saia daqui com isso. E além da falta do perdão, trazer doença para o nosso corpo, a falta do perdão é a única coisa que impede Deus de ouvir as nossas orações. Se achamos que vamos vir à casa do Senhor, louvar, orar, com o coração cheio de mágoa, com falta de perdão, e Deus vai ouvir, o Senhor não vai nos ouvir. Porque a palavra dele diz que se você não perdoar, ele não ouve as suas orações. Então não saia daqui de mal com o Senhor. Não saia daqui desse jeito. Não saia daqui sem pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda, eu preciso me libertar desse sentimento. Porque o Senhor quer voltar a ouvir as suas orações. O Senhor quer voltar a purificar o seu corpo. O Senhor quer que você ande em alegria, de bom humor, para que os que andem com você não caiam em armadilha mortal. Porque guardamos mágoa, guardamos a falta do perdão. E aquele que está do nosso lado não reconhece o Senhor. E nós estamos o levando para a armadilha da morte. Porque o estamos afastando da presença do Senhor, de conhecer o Senhor. Hoje a gente confunde perseguição com a nossa chatice, com a forma como somos. Se somos perseguidos, amém. Mas se as pessoas estão nos odiando, porque não estamos amando como o Senhor nos ensinou a amar, porque não estamos perdoando como o Senhor nos ensinou a perdoar, está na hora de revermos quem nós somos, se nós somos o que estamos sentindo, ou se somos o que o Senhor falou quem somos. Quem nós somos. E para encerrar, lá em Reis,
Versículo 33. Mesmo depois disso, Jeroboão... Não, perdão, irmãos. Vocês não contei o que aconteceu com o homem de Deus. O homem de Deus foi lá, comeu, e quando ele terminou de comer, o homem de Deus que falou para ele que ele podia ir lá comer porque Deus tinha falado para ele. Agora Deus usa ele de verdade e fala: o Senhor tinha te dado a ordem para não comer neste lugar e você me desobedeceu. E quando ele foi embora, com o jumentinho que o idoso tinha preparado para ele, um leão veio e comeu ele. Porque o Senhor não zomba da sua palavra. O Senhor honra os que honram a Ele. E se eu e você não obedecermos, não respeitarmos a palavra do Senhor, Ele vai cumprir o que Ele falou. Eu honro os que me honram. E depois que ele foi morto por um leão, a notícia se espalhou. Todos ficaram sabendo, inclusive o rei Jeroboão. E no versículo 33 diz assim: mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para o altar idólatras. Ele consagrava para altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. E esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Quando o homem de Deus falou o que o Senhor tinha mandado ao rei, o rei tinha compreendido, o rei tinha aceitado. Mas depois, quando o homem de Deus foi morto por causa do seu próprio pecado, isso não foi mais um exemplo para Jeroboão. E quando eu e você não estamos sendo exemplo para as pessoas caem porque elas não conseguem mais ver Deus nas nossas vidas. Então não seja, irmãos, não venhamos ser pedra de tropeço, armadilha mortal na vida daqueles que precisam chegar ao Senhor e na vida daqueles que já estão no Senhor. Que possamos olhar um para o outro e dizer: eu vejo Deus na sua vida e eu preciso continuar vendo. Então, para isso, ouve a palavra de Deus, anota a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, pratica a palavra de Deus e dê frutos, porque eu quero ver o Senhor na sua vida. Amém. Precisamos ser a companhia para as pessoas com humor, com alegria, com amor, como a imagem do Senhor. Quem somos nós? Quem o Senhor disse que somos ou o que estamos sentindo? E há quanto tempo mais vamos ficar com mágoas, falta de perdão? Porque hoje, se você tem, o Senhor quer que você se liberte disso, porque Ele quer voltar a ouvir as nossas orações. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Amém.